Graça e paz, a isca 40. Eu quero deixar aqui o Word ler para gente o texto, porque eu tentei, assim, eu ia fazer um vídeo lendo o texto, mas eu achei interessante a forma que o Word trata. Vamos tentar ver se está certo. Me ajude, eu vou ficar com a carinha aqui em silêncio e nós vamos ouvir o Word. Vamos lá? A isca 40. Texto para meditação, Salmos 139. Muito pior que dizer que tudo está tudo bem, e não estar, é esquecer que somos um tabernáculo e que temos um altar dentro de nós, onde a pessoa mais importante do universo mora. Só ele sabe de verdade o seu verdadeiro estado. Queridos, eu só queria chamar um alerta que esse estudo ele foi feito em 2014, vai fazer 10 anos. E nós estamos aqui nessa isca 40 ministrando sobre o tabernáculo que somos nós. E essa semana agora é a festa do tabernáculo. Vocês acham que isso é coincidência ou é Deus querendo falar com a gente? Vamos ficar espertos? Então ouça. O cheiro que agrada ao Senhor que habita em você é cheiro de carne queimando, pois já está morta e sacrificada. Para que o Senhor continue habitando em você é necessário que seu altar esteja continuamente em chamas, queimando todo o seu orgulho, mágoas, iras, rancores e revoltas, pois só assim podemos cultuar de verdade ao Senhor. Romanos 8, 5 a 9. É necessário ter uma bacia com água para estar sempre se lavando das ofensas do dia a dia. João 15 horas e 3 minutos. É necessário olhar para dentro de si e ver o Espírito Santo e se manifestando em nós. João 14, 17 e 26. Não podemos renunciar ao Espírito Santo. Por causa do pecado, Êxodo 27, 20 e 21, o povo tinha que bater o azeite todos os dias para que o fogo do menora não apagasse. Precisamos ter uma vida de oração. Ali é o fogo do menorá, do castiçal que está ali atrás, tá bom? Eu vou pegar ele para você enquanto você vai ouvindo. É o menorá, aquele menorá na época de Moisés, ele tinha que estar sempre aceso. Quem conservava ele era o azeite que o povo batia e levava para lá. De que forma nós batemos azeite hoje? Orando. A nossa oração é o azeite que mantém aceso o fogo do menorá, que é uma representação do Espírito Santo. Oração e confissão todos os dias, dividindo com Ele o que estamos passando, para que Ele não saia da nossa vida. Não é quando você peça que perde o Espírito Santo, mas é quando você insiste numa vida de pecado. Salmos 51, 15 a 18. Enquanto nos quebrantamos todos os dias diante do Senhor, nosso incensário fica mandando para o Senhor nossas intercessões. Assim, o fogo do Espírito jamais se apagará. Mas para que tudo isso seja mantido fortalecido, é necessário o pão diário da Palavra de Deus. Precisamos rasgar o véu de nossos corações. Salmos 51, 12 a 17. E agora, com o espírito voluntário, entraremos na presença do Senhor e assim, conheceremos nossa própria dependência do Senhor e nossa própria estrutura. A Arca da Aliança à primeira vista tem uma aparência deslumbrante, toda em ouro, mas sua estrutura por baixo do ouro é fraca e frágil, de madeira de acácia, que é considerada uma praga. Sua utilidade? É boa para a lenha, pois ser madeira de baixa qualidade, apesar de existir muitas espécies de acácia. Assim devemos ter muito cuidado, pois podemos nos fascinar com a glória de Deus que está sendo refletida em nós, para não acharmos que somos nós que estamos brilhando, mas sim o Senhor em nós. Amados, estamos crescendo em amor, por isso, precisamos ter consciência de que é pela nossa unidade que o poder de Deus se manifesta. Só haverá milagres, sinais e prodígios se formos unidos e submissos ao Senhor e a nossos irmãos, pois só assim poderemos ver os milagres acontecendo. João 17 horas e 20 minutos a 22. Precisamos manifestar ao mundo a glória de Deus e só assim o mundo irá glorificar a Cristo. Mas como isso poderá acontecer se existem membros dentro da igreja que odeiam o outro, mas beijam e abraçam e não tratam do problema? Como dizemos que amamos se falamos mal? Muitas vezes falamos mal da nossa liderança por pura maldade e sem um motivo justo.
O pior de todas as coisas é saber que tem gente que insiste em dizer que tudo vai bem quando não tem nada bem. O pior é a capa de superioridade sobre um coração em que todos estão errados, e só ele está com a razão. Faça ainda hoje um jejum para que o Senhor te liberte dessas amarras. Tem gente que acha que está passando por uma prova, mas ainda não percebeu que é prisioneiro do seu próprio orgulho e vaidade. Assim, acham que tudo vai passar e não sabem que a chave de seus cárceres está em suas mãos, que é o reconhecimento de suas ofensas e pedir ajuda ao Senhor, que ajudará com o maior prazer. Perguntas. 1. Quais são os seus maiores ressentimentos, mágoas, ira, etc. Salmos 51, 2, 3, 10, 12, 16 e 17. 2. Você tem pagado o preço pela unidade, matando seu orgulho e sendo obediente mesmo quando não concorda? Salmos 1, 3, 9, 23 e 24. 3. Você que diz que tudo vai bem. Então conte um milagre ou algo poderoso que o Senhor tem feito em sua vida, que seja fruto de um coração limpo e uma vida de total obediência e submissão. Salmos 133 todo. Viu aí? Uma coisa que destrói, estou falando sério, irmão, uma coisa que é destrutivo na igreja, é quando membros da igreja, seja líder, seja lá quem for, não está disposto a pagar o preço pela unidade. Sabe, quando tem um problema, chama, senta e conversa, seja adulto, seja maduro, seja sensato. Sabe, nós precisamos aprender a conversar. Nós somos uma família. A igreja é uma família, a família de Deus. Deus é o Pai e todos nós somos filhos. Pastor, líder, eu, pastor, presidente, seja quem for. Todos nós temos que aprender a sentar e trocar nossas diferenças e, com o amor de Deus, resolver as dificuldades, resolver os problemas. Não dá para você ficar, sabe, falando mal do irmão, a gente falando e tal. Resolva as suas diferenças. Você tem que estar com a mente no que é do alto. A mente tem que estar em Cristo. Quando você fala mal de qualquer pessoa, com razão ou sem razão, quando você fala mal, você sai da onde você está, na condição de estar em Cristo, para ficar em trevas, com atitudes em trevas, com uma vida em trevas. Pensai nas coisas que são no alto, onde Cristo está. Isso está em Colossenses 3. Então nós precisamos entender que às vezes nós estamos trazendo um fardo, um peso terrível sobre a nossa igreja. Quando pensamos errado, falamos mal, julgamos, condenamos e não paramos para ouvir o outro. Porque cada pessoa tem algo a trazer. Eu tenho que entender que todo mundo na igreja, desde aquela irmã, uma criança, tem algo a me dizer. E eu tenho que ser sábio, sensato, maduro, aprender a ouvir o outro e entender que ele é de Deus e que tem algo de Deus para todos nós. Amém? Será que a gente consegue ser um povo unido? Será que a gente consegue ser um povo ali, sabe, consolidado um com o outro? Será que a gente consegue isso? Hein? Me responde aí, tá? Então fique com Deus, a isca 40.